No episódio anterior eu não tive a oportunidade de poder desenvolver um pouco mais aquilo que eu estava a falar sobre as linhas, as 4 linhas que eu recomendo e que estão no estudo que fiz da Carta de Vitesse ao Portugal sobre o TGV no nosso país. Mas hoje, como naquele vídeo só tenho os tais 10 minutos que posso falar, eu hoje vou continuar então neste vídeo a fazer referência um bocadinho sobre isso e também as relações que nós podemos ter com o TGV, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Nas 4 linhas que eu falei no episódio anterior, se os meus amigos podem recordar, eu fiz referência que temos 4 linhas, a 1, 2, 3 e 4, portanto que é a linha Norte, Sul, Beiras e Alentejo. Todas essas linhas, em conjugação e articuladas e devidamente ligadas à rede espanhola de grande velocidade, nós conseguimos ter uma relação muito harmoniosa de comboios TGV, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Por exemplo, as pessoas falam entre Lisboa e o Porto, eu já tenho ouvido pessoas categorizadas até da área ferroviária dizer coisas impressionantes, como por exemplo que vai haver TGV de Lisboa e o Porto a parar em Aveiro, em Coimbra e em Leiria Fátima. E eu, num projeto que fiz, considero Leiria Fátima, não se deve desvalorizar a ligação a Fátima, que hoje não existe a nível ferroviário, como os meus amigos sabem, fica a alguns quilómetros, 10, 14, 15 quilómetros da estação de São de Maçãs. Portanto, eu acho, no projeto que fiz, que tem que haver uma ligação do TGV a Fátima, muito próximo de Fátima. Mais próxima de Fátima do que Leiria, mas a estação tem que ter o nome das duas localidades, Leiria e Fátima, que é assim que eu tenho no meu projeto. Portanto, e não vai haver nenhum TGV a fazer essa circulação entre Lisboa e o Porto só. A distância é razoável, são 309 km, pronto, consegue-se fazer isso também com o TGV, embora seja a distância mínima. Mas não haverá essas paragens comerciais intermédias, porque isso não se permite ter uma velocidade alta a nível da grande velocidade, nem uma velocidade comercial razoável. Portanto, aquilo que vai acontecer é, por exemplo, a nível dos comboios TGV que sejam propriedades da CP, fazer Porto Faro, por exemplo, quando estiver a rede toda constituída, haverá um TGV Porto Faro. E esse, por exemplo, para em Coimbra e para em Lisboa, depois para em Faro. Portanto, tem 2 paragens comerciais intermédias. E depois haverá um que vem de A Corunha e que vai para Lisboa, mas esse já para em Aveiro e para em Leiria Fátima, não para em Coimbra. Portanto, esta cadência, todo este jogo de relações é que vai possibilitar que se consiga estar numa estação qualquer, seja em Leiria Fátima, Coimbra, ou Aveiro, ou no Porto, ou na estação do Ninho, ou no Alentejo, ou em Évora, e que nós estamos nessa estação e vemos comboios TGV a passar que não fazem paragem comercial nessa estação, mas fazem na seguinte, mas outros que fazem ali a paragem que não fazem na estação que fez anterior. Portanto, toda esta conjugação faz isso. A nível internacional, há uma coisa que também é importante dizer, que é isto. Os TGV não têm o limite de uma distância de milhares de quilómetros de uma viagem só. Aliás, a maior parte dos TGV circulam sempre de dia, são comboios diurnos. Embora haja algumas experiências com comboios noturnos de grande velocidade, mas para mim não é bem sucedido. Mas, por exemplo, eu não acredito que só se houver um avanço muito grande a nível dos construtores ferroviários, da Alstom, da Bombardier ou da Siemens, que consigam desenvolver comboios de grande velocidade, possam atingir velocidades loucas, como se costuma dizer também, e então se permite fazer em poucas horas, por exemplo, Paris-Moscovo. Mas isso acho que vai ser muito difícil de conseguir nas próximas décadas. Acho que conforme está, que está muito bem. Portanto, nunca vai haver um TGV, nós nunca vamos apanhar no nosso peso um TGV, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, e esse TGV ir direto até Varsóvia, por exemplo, na Polónia, ou até Roma, ou até Londres. Portanto, eu acho que tem que haver sempre segmentos em que no Península Ibérica podemos muito bem ficar servidos com TGV a fazer Porto Faro, Lisboa-Corunha, Porto-Madrid, Lisboa-Madrid, como é evidente também, Lisboa-Barcelona, Porto-Madrid-Valência, Lisboa-Madrid-Valência, e assim como muitas outras relações também com Sevilha, via lá por baixo, portanto via a linha do Sul, Sevilha, Huelva, Faro, Lisboa ou ao Porto, por exemplo, Corunha
até Sevilha, fazendo toda a integração por dentro do nosso país, portanto, começando em Espanha, acabando em Espanha, mas fazendo todo o nosso país de norte a sul. Portanto, são estas relações todas que são possíveis acontecer, que vão fazer com que nós tenhamos nas 4 linhas uma relação e uma cadência de comboios que será sempre importante ter. Eu também considero que nas linhas transversais, portanto as linhas de grande velocidade, Beiras e Alentejo, portanto, são aquelas que entram em Espanha de um modo transversal, que devem ter também serviço ferroviário de mercadorias, não pesado, mas sim mais ligeiro. Que deve haver comboios TGV adaptados para o serviço de mercadorias, já não digo como os franceses que têm um serviço de La Poste, dos Correios de lá, mas com um serviço ferroviário a criar, muito bem estudado e muito bem estruturado, em que possa dar tráfego a estas 2 linhas, a fim de ser melhor rentabilidade, portanto, haver uma melhor rentabilidade da exploração dessas 2 linhas. Quanto à linha norte e sul, portanto, a que vem desde lá de cima, da fronteira do Minho, até lá abaixo ao Algarve, essa vai ter sempre um tráfego bastante bom. Por exemplo, para Paris, que se fala muitas vezes sobre isso, podemos dizer o seguinte: Lisboa-Paris é uma distância de mais de 1500 km, portanto é uma distância já apreciável. Poderá acontecer e haver uma ligação em TGV entre Lisboa e Madrid, entre Lisboa e Paris, direta, finalmente podermos, sem ser em lugares de câmara, como antigamente nos cochetes, no Sud Express, podemos entrar na estação de Lisboa, do Oriente, e sair da estação de Montparnasse, em Paris, sem mudar de comboio. Isso poderá acontecer com o TGV, mas é uma distância bastante longa que eu acho que não será muito interessante fazer isso. Portanto, eu acho que no nosso país nós podemos todos fazer ligações internacionais com a fronteira francesa, espanhola e francesa, para o lado de lá, mas tendo como estações terminais Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris. Portanto, também se poderá fazer esse acréscimo, mas já é bastante longe, é uma distância bastante grande. Agora, a nível ibérico, podemos ter uma conjugação bastante grande e bastante muito bem delineada, servindo todas as principais cidades, quer de Espanha, quer de Portugal. Para terminar, queria fazer referência também ao seguinte: do estudo que eu fiz a nível da manutenção circulante, que será motivo do outro episódio que hei de fazer mais lá para a frente. Eu tenho 2 tipos de comboios TGV a circular no nosso país. Um deles é a bitola fixa, a bitola UBC internacional, que faz estas ligações que eu acabei de referir, e também algum número de unidades com bitola variável, portanto, adaptadas à nossa rede de via larga, 1668 mm, e à bitola UBC de 1485 mm. E isso vai possibilitar que se possam fazer relações em que usam as linhas férreas em Portugal de grande velocidade com a rede convencional que já temos. Por exemplo, poderá acontecer, e tem toda a viabilidade que isso aconteça, que linhas e estações importantes que estão mais para o interior do país possam ter acesso ao canal mais ocidental, portanto mais ligado a Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, essas zonas todas, em que se possa ter acesso a essa zona através desses comboios. Por exemplo, eu estou a lembrar, por exemplo, pode haver um comboio Guarda-Covilhã até Lisboa e depois seguir para o sul do país, em que ele faz parte do percurso, primeiro na via larga e depois na via UIC, portanto na via de grande velocidade.